Olá pessoal, eu sou o professor Adalfredo e irei ministrar a disciplina de probabilidade e estatística durante esse semestre, tá? Antes de darmos início à aula, a primeira aula da disciplina, é importante ressaltar que todo o cronograma da disciplina detalhado está disponível no nosso ambiente virtual da disciplina. E lá vocês têm acesso a tudo aquilo que a gente tem programado para esse semestre, tá? Tudo que a gente vai ver durante as aulas, as semanas. Qualquer dúvida a gente vai poder conversar nos fóruns, tá? Tirar dúvidas sobre as disciplinas e qualquer outro tipo de dúvida também com relação ao cronograma e tudo mais, tá certo? Bom, então pessoal, dando início à nossa primeira aula desse semestre, nós vamos começar com a aula 1, referente à aula do capítulo número 1. O capítulo número 1 seria uma introdução ao conteúdo estatístico, tá? Tudo aqueles conceitos são importantes para a gente aprofundar nos métodos estatísticos serão abordados agora durante a primeira aula e durante a segunda aula também. Então, na primeira aula, nós vamos ver conceitos básicos sobre variáveis qualitativas e quantitativas, tá certo? Isso aí vai ser explicado com mais calma ao decorrer da aula, que são variáveis qualitativas e quantitativas. Inicialmente, pessoal, é importante a gente ter uma definição bem clara do que é população e amostra, tá certo? População ou universo seria o conjunto de indivíduos ou objetos sobre os quais desejamos desenvolver algum estudo. E a amostra seria qualquer subconjunto de elementos retirados de uma população. Para não ficar dúvida quanto a esses conceitos, eu costumo dar um exemplo muito claro. Vamos supor que na cidade onde você mora, a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, correto? Se você for entrevistar todos os eleitores da sua cidade, você está entrevistando a população, tá? Se você for fazer uma pesquisa de qual que é o candidato favorável dos eleitores, você vai poder estudar fazer essa pesquisa na população ou na amostra, tá? Então, para vocês entenderem, população seria se vocês fizessem uma pesquisa eleitoral para o prefeito da cidade de vocês e entrevistasse todos os eleitores da sua cidade, você estaria entrevistando a população, tá? Todos os eleitores da sua cidade seria a população, ou também chamado de universo. Mas, quando a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, existe um certo custo, né? E esse custo aumenta à medida que você aumenta o número de entrevistados. Além do custo também, existe o trabalho, né? É muito trabalhoso você entrevistar todos os eleitores da cidade. Então, o que costuma se fazer? Ao invés de entrevistar a população, a gente trabalha com uma amostra, tá? A gente faz a entrevista em cima de uma amostra. Ou seja, a gente vai aleatoriamente fazer a pesquisa de eleitores, de alguns eleitores que moram na sua cidade. Não vamos entrevistar todos os eleitores da sua cidade, tá? Então, existem cálculos que a gente vai ver mais para frente
tá? Existem cálculos que dizem o número correto, dá uma ideia do número de amostra que a gente tem que ter de entrevistados para ter uma certa confiança no resultado, tá? Então, a amostra seria um subconjunto da retirada da população. Então, todos os eleitores, se a gente fizesse a entrevista para todos os eleitores, nós estaríamos entrevistando a população. Mas isso quase sempre não é feito, né? Devido ao fato do custo e da mão de obra do trabalho. O que o pessoal faz? Faz o estudo em cima de uma amostra. A gente vai pegar e aleatoriamente entrevistar um determinado número de eleitores, tá? Que não é o número total de eleitores da sua cidade, tá certo? Então, acho que ficou bem clara essa diferença entre população e amostra. Bom, é importante ressaltar que se uma amostra for bem representativa da população, o que é uma situação ideal, as conclusões tiradas a partir dessa amostra podem ser inferidas, ou seja, expandidas para toda a população. Eu não posso fazer uma pesquisa eleitoral numa amostra pequena, eu não posso fazer uma pesquisa eleitoral num determinado número de indivíduos que moram num bairro somente, tá? Tem tudo aí algumas condições que têm que ser atendidas para que o resultado obtido na nossa pesquisa seja válido, né? Seja válido, as conclusões tiradas da nossa pesquisa sejam válidas. Então, a gente tem, por exemplo, que se for obter uma amostra na cidade onde você mora, a gente não pode fazer uma entrevista somente no bairro A. Vamos supor que o bairro A tenha preferência, é um bairro de elite, tenha preferência por um determinado candidato a prefeito. Já o bairro B, C, outros bairros, podem ser de classe média, um bairro de classe mais pobre, e esses eleitores de outra classe têm uma preferência por um outro candidato. Então, o correto é a gente pegar aleatoriamente eleitores do bairro A, do bairro B e do bairro C, tá? Para fazer a pesquisa eleitoral e para que essa pesquisa eleitoral seja válida, tá? Tem uma confiança nesses dados, nas conclusões obtidas dessa pesquisa. Então, tem que ser bem representativa, a amostra ela tem que ser bem representativa, não pode ser feita de qualquer jeito. Além do número certo, não é qualquer número de amostra que a gente consegue ter um resultado confiável. Isso aí a gente vai ver mais para frente, como obter o número correto e a maneira adequada de fazer essa amostragem, tá certo? Bom, continuando com algumas definições, dados estatísticos. Dados estatísticos são todas as informações levantadas, coletadas, que servirão como base para o estudo e análise estatística. Os dados são observações de uma ou mais variáveis que se deseja observar para se obter algum tipo de conclusão. Então, os dados estatísticos são informações que a gente vai coletar a campo, tá? Quando em pesquisas, experimentos, tá? Pode ser pesquisa do tipo experimental ou de levantamento, a gente vai coletar várias informações, tá? E a gente vai colocar todas essas informações no banco de dados. E a gente chama essas informações de dados estatísticos, que é composta por várias variáveis. Definição de dados brutos. Dados brutos são dados inicialmente coletados que ainda não foram organizados sistematicamente. Então você pode ter coletado a campo várias informações, né, várias variáveis,
mas não teve nenhuma organização que você fez, você apenas digitou todos os dados lá sem se preocupar com alguma organização, tá? Então a gente chama isso de dados brutos. E outra definição é o RAW. RAW significa qualquer arranjo de dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Então se você pega esses dados, essas variáveis aí, os valores, e você faz uma ordenação ou crescente ou decrescente, a gente chama esses dados brutos arranjados, organizados, de RAW, tá? Mas também pode ser chamado de conjunto de dados, tá? E aí esse conjunto de dados ele sofre alguma organização diferente de dados brutos que você não tem nada organizado, tá certo? Como eu tinha falado ali na definição de dados estatísticos, são várias variáveis, né, que a gente vai coletar para disponibilizar no banco de dados. E o que seria uma variável? Variável é uma característica comum investigada, sinônimo também de investigada, estudada ou analisada. Então, é uma característica comum na população que eu estou estudando. Por exemplo, se eu quero estudar o peso das pessoas, peso é uma característica, ou seja, uma variável que eu posso mensurar em toda a população, em todas as pessoas do Brasil. Vamos supor que a minha população fosse todas as pessoas do Brasil. Então, eu consigo mensurar o peso em todas as pessoas do Brasil, na minha população, porque o peso é uma característica, uma variável que é comum a todas as pessoas, tá? Pode ser pessoas, animais, objetos, tá? Meu alvo de pesquisa pode ser desde pessoas, animais e objetos, certo? Nome das variáveis. Como é que a gente faz, pessoal? Quando a gente está definindo uma variável, a gente vai usar letras maiúsculas para definir uma variável. Pode ser x, y, z, qualquer letra que você quiser, mas a gente representa o nome da variável com uma letra maiúscula, tá certo? E os resultados dessa variável a gente vai representar com letras minúsculas e seguidas dos números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? O que significa esse x1, x2, x3, x4, x5? Vamos supor que eu tenha 5 pessoas, 5 animais, 5 objetos na minha amostra, e eu vou estudar diâmetro, altura, qualquer uma das variáveis. Os valores que eu anotar, que eu coletar do indivíduo que eu estiver estudando, eles vão ser representados por x1, x2, x3, x4, x5. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, nós temos que x eu defini como a variável altura dos alunos em metros, tá? Altura dos alunos em metros. Então, a variável x é a altura dos alunos em metros. Eu poderia falar a variável y também, variável z, qualquer letra. Mas o que mais a gente usa é a variável x, xy, tá? Mas pode ser a letra que vocês quiserem. E o resultado aqui é representado dentro do colchetes aqui. Você tem 1,80, então x1, altura do primeiro aluno, é de 1,80 metros. x2, altura do segundo aluno, 1,50 metros. x3, altura do terceiro, 1,73. x4, 1,69. E x5, altura do quinto aluno, 1,77. Certo?
Então a gente usa a letra maiúscula para definir a variável e letra minúscula com os números para definir os resultados, para expressar os resultados dessa variável. E como foi falado ali no slide anterior, a gente trabalha com várias variáveis. Em uma pesquisa você não vai apenas anotar uma variável. Quando você quer, vamos supor, na área das agrárias, você quer fazer uma pesquisa para comparar duas dietas, certo? Duas dietas, a dieta A e a dieta B. Em cada uma das dietas você vai ter que ter vários animais, vamos supor que sejam bovinos. Você vai ter 10 animais recebendo a dieta A e 10 animais recebendo a dieta B. E você quer ver se essa dieta ela vai render um melhor desempenho para o animal, certo? O que você vai fazer para checar se realmente essas dietas, qual das duas dietas é a melhor para o desempenho animal? Se você está preocupado com o desempenho, você vai ter que trabalhar com variáveis, com características que representam o desempenho. Por exemplo, eu vou anotar, eu vou mensurar variáveis como peso do animal no final do experimento. Eu vou medir também ganho de peso por dia, a velocidade que ele está ganhando esse peso. Vou medir o consumo desse animal, se ele está comendo menos ou ele está comendo mais. A conversão alimentar, quanto que ele come para ganhar 1 quilo, quanto menos ele come, ele vai ter uma eficiência melhor. Então a gente vai se preocupar com variáveis de desempenho. E são várias variáveis que a gente pode ter para representar o desempenho, certo? E isso vai depender do objetivo do seu experimento. O meu experimento é para checar desempenho, comparar dietas, então vou me preocupar com variáveis, vou medir variáveis que estão relacionadas com desempenho. Por isso, em cada pesquisa a gente vai medir variáveis diferentes, tá certo? Bom, continuando. Vamos falar um pouco sobre os tipos de variáveis. Eu tenho variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Variável qualitativa ela pode ser dividida em ordinal e nominal, e a variável quantitativa pode ser dividida em discreta e contínua. Vamos ver quais são as diferenças entre esses tipos de variáveis. Começando com a variável qualitativa. A variável qualitativa é uma característica relacionada a um atributo ou qualidade do indivíduo pesquisado. Então a diferença entre os indivíduos vai estar relacionada com um atributo ou qualidade desse indivíduo, certo? Vou dar alguns exemplos já. E qual é a definição da variável qualitativa ordinal? Qualitativa ordinal é quando é possível ou for possível a ordenação dos resultados. Por exemplo, nessa primeira variável ou característica chamada tamanho do animal, também é conhecido como frame do animal, termo em inglês, tá? Tamanho, você pode ter resultados como pequeno, médio e grande, se você classificar o animal por faixa de tamanho, tá? Você pode ter pequeno, médio e grande. Nesse caso você consegue fazer uma ordenação do menor, do animal pequeno até o animal grande, ou vice-versa, fazer grande, médio e pequeno. É possível você ordenar, tá? Classe social: baixa, média e alta. Você fez uma ordenação da classe baixa até a classe alta, tá?
o inverso também é possível, da classe alta, média e baixa. Então, você consegue ordenar os resultados dessa variável. Outro exemplo, conceito da disciplina. Você pega da maior nota até a pior nota. A, B, C, D, E, F. Também pode inverter o resultado. F, E, D, C, B, A. Então vejam que esses exemplos que eu passei aqui, esses 3 exemplos de variáveis qualitativas ordinal, você consegue fazer uma ordenação nos resultados da variável, tá certo? E qual é a definição da variável qualitativa nominal? Nominal vai ser quando não for possível a ordenação dos resultados. Você tenta ordenar. Se você não conseguir ordenar, significa que essa variável é qualitativa nominal, tá? E a diferença nos resultados é baseada no atributo ou na qualidade do indivíduo, tá? Para ser qualitativa, tem que ser a diferença entre os indivíduos tem que ser devida a um atributo ou qualidade, tá? Definido se ela é qualitativa, você tenta ver se ela é ordinal. Se ela não for ordinal, ela é nominal, tá? Porque não é possível a ordenação dos resultados. Exemplo, sexo. Sexo, você tem masculino e feminino, ou macho e fêmea, tá? E você não tem como ordenar. Qual que vem primeiro? Vem o masculino, vem o feminino? Você não tem uma ordenação. Você não tem uma ideia de ordenação, qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Raça, Nelore, Guzerá, G. O que vai definir quem vem primeiro, quem vem segundo na ordenação dos resultados? Não tem jeito. Região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, qual resultado vem primeiro? Tá? Grupo sanguíneo, O positivo, O negativo, AB, A, B, tá? Vocês vejam que nesses exemplos aqui a gente não consegue ordenar, não temos nenhuma ideia de ordenação, tanto faz qual resultado vem primeiro, tá? Então essas variáveis são qualitativas porque os resultados são obtidos por diferenças entre atributos ou qualidades, e é qualitativa nominal porque não tem a possibilidade de ordenação, tá certo? Então nós vimos variável qualitativa ordinal e qualitativa nominal. Vamos agora conhecer as variáveis quantitativas. Variável quantitativa é uma característica expressa em números, resultante de uma contagem ou mensuração, tá? Expressa em números, resultante de uma contagem ou mensuração, tá certo? E aí, como eu tinha falado anteriormente, nós temos variável quantitativa discreta e contínua. A discreta é quando o conjunto de valores assumidos é finito ou enumerável. E frequentemente o conjunto de valores é resultante de contagem e assume números inteiros. Então, duas palavrinhas importantes que eu ressaltei aí em negrito: resultante de contagem e assume números inteiros. Então, primeira coisa, é expressa em números o resultado? Joia. Então é uma variável quantitativa. Depois, ela assume números inteiros e é resultado de uma contagem? Bom, então ela é variável quantitativa discreta. Exemplo, número de filhos. Quando você vai fazer um levantamento, você vai na casa, tá, de cada morador numa cidade e vai fazer uma pesquisa de número de filhos. Você vai entrar na casa, ou o responsável pela casa vai te informar. Quantos filhos você tem? Nenhum, então é 0. Tem 1, 2. Você vai estar contando quantos filhos tem na casa de cada um dos moradores numa cidade.
0, 1, pode ser 2, pode ter 3 filhos, pode ter 4, 5, certo? E observem que você não tem números quebrados, você só tem números inteiros. Não é possível ter 2,5 filhos numa casa, tá joia? Você trabalha somente com números inteiros. Outros exemplos de variáveis quantitativas discretas, tem vários outros, tá pessoal? Eu estou aqui falando apenas alguns deles. Produção diária de ovos. Você vai contar quantos ovos a galinha pôs, tá? 1, 2, 3. Galinha número 1 pôs 3 ovos. Galinha número 4 pôs 5 ovos. Galinha número 6, assim por diante. Galinha 1 até a última galinha que você tiver no seu experimento. Porque você pode estar comparando, da mesma forma que você comparou dieta para peso em bovinos, no exemplo que eu passei antes ali, você também pode comparar ovos, dieta para produção de ovos. Tal dieta está me favorecendo, está fazendo com que as galinhas põem mais ovos, tá? Então você pode estudar também produção diária de ovos, e essa variável ela é quantitativa discreta, porque ela assume números inteiros, não tem 2 ovos e meio, 3 ovos e meio, tá? É 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assume números inteiros e você vai estar contando. Casos de febre amarela, mesma coisa. Quantos casos de febre amarela eu tenho no estado de Minas Gerais? O governo vai lá informar. 3 casos, 5. Está virando uma epidemia. Tem 15, 20 casos, 30. Tá? Tudo números inteiros e você vai estar fazendo uma contagem para dar essa informação, para saber desse resultado. Certo? Então, a gente viu agora variável quantitativa discreta. O outro tipo de variável quantitativa é a contínua, tá? Eu esqueci de mencionar que as variáveis quantitativas são geralmente as que mais são estudadas, trabalhadas em experimentos, em pesquisa, tá? E entre as quantitativas, a contínua é a mais importante, a mais trabalhada, tá certo? É a que a gente mais vai encontrar nos trabalhos em pesquisa. Então, variável quantitativa contínua é quando o conjunto de valores assumidos pertence a um intervalo de números reais e geralmente o conjunto de valores é resultante de mensuração. Então, duas palavras importantes em negrito, vai assumir valores, números reais, e é resultante de mensuração. Então, você aqui nesse tipo de variável quantitativa contínua, você pode ter números quebrados, tá? Não é somente números inteiros que você vai ter. Você pode assumir números quebrados. E aí você tem lá, peso de frangos, 4,32 quilos. Tem também 3,95 peso do segundo frango, 4,21 peso do terceiro frango, 3,83 peso do quarto frango, tá? Então na tua amostra, no teu experimento, uma amostra de 4 frangos, a gente vai ver que quanto maior a amostra, melhor a conclusão dos experimentos, dos resultados, tá? Mas é só para ilustrar aqui, a gente está trabalhando com 4 amostras. Outra característica, outra variável que é quantitativa contínua, produção diária de leite, 5,34. Você vai lá na vaca, o capataz lá que trabalha no sítio, na chácara, vai tirar o leite da vaca num balde. Depois que esgotou o leite, né, ele vai pegar esse balde, vai colocar numa balança e ele vai mensurar na balança o peso do leite que a vaca produziu naquele dia. Então, vaca número 1, 5,34 kg de leite. Vaca número 2,
6,23 kg de leite. Vaca número 3 produziu no dia 4,49. Tá vendo? A gente pode ter números quebrados aqui. 5,91 a quarta vaca. E a gente vai anotando essas informações para depois fazer uma pesquisa, um estudo. Aí vai depender do objetivo de cada pesquisador, tá certo? Pode ser numa universidade a pesquisa, pode ser numa empresa, tá? Que quer testar algum produto. Pesquisas são feitas com o objetivo de testar hipóteses, responder questões, tá? Isso pode ser feito numa universidade ou numa empresa, tá? Consumo de ração, uma outra variável que é mensurada, que é medida. Você pega o quanto, você pesa o que você fornece para o animal e depois você pesa a sobra. Então a diferença do que você forneceu com a sobra é o que o animal consumiu, é o que o animal ingeriu. Então consumo de ração você mensura e também assume valores reais, números quebrados, tá? O animal pode consumir 10,32 kg de ração, animal 2, 9,65 kg de ração, tá? E assim por diante. Então essas variáveis que eu falei, elas tratam de variável quantitativa contínua, tá certo? Alguns cuidados, pessoal, que a gente tem que tomar nas definições, nos tipos de variáveis. Uma variável originalmente quantitativa pode ser coletada de forma qualitativa, né? A gente originalmente vai coletar ela vai ser quantitativa, mas a gente pode tratar ela como qualitativa. Exemplos: a idade, medida em anos. A gente vai coletar essa informação em anos, né? Então ela é uma variável quantitativa contínua a um primeiro momento. Mas se você informar apenas a faixa etária, por exemplo, de 0 a 5, de 6 a 10 anos e assim por diante, ela deixa de ser quantitativa contínua, porque você não vai ter indivíduo 1, 32 anos, indivíduo 2, 35 anos, tá? E aí você vai ter o que? Indivíduo 1, faixa etária de 0 a 5. Indivíduo 2, faixa etária de 6 a 10. E assim por diante. Então você vai transformar uma variável que é quantitativa contínua em uma variável qualitativa ordinal. Porque na faixa etária os resultados você pode ordenar. Dos mais jovens até os mais adultos, 0 a 5, 6 a 10, tá? Depois adolescente, de 11 a 15 e assim por diante. Você tem uma ordenação, é possível fazer uma ordenação. Então deixa de ser quantitativa para ser qualitativa ordinal. Peso dos lutadores de boxe é uma variável quantitativa contínua. Se trabalharmos com o valor obtido na balança, vamos lá, lutador número 1 pesa 80 kg, lutador número 2 pesa 95 kg. Então é uma variável quantitativa contínua se a gente tratar dessa forma. Mas se ao invés de nós falarmos só do peso, do valor, nós classificarmos os lutadores pelas categorias do boxe, por exemplo, peso pena, peso leve, peso pesado, etc, assim por diante, a gente pode falar lutador número 1, que tinha 80 quilos, ele é do peso pena, porque vai de 70 a 80, tá? Acima de 80 até 90, peso leve. De 90 a 100, peso pesado. Tô chutando, tá, pessoal? Então, o lutador 1, que pesava 80 quilos, ele entra no peso pena, né? Que vai de 70 até 80.
E o lutador número 2, que pesava 95 quilos, ele passa a ser peso pesado. Então a gente mudou, ao invés de trabalhar com o valor do peso, a gente classificou com base no peso desse lutador, tá? Então ela deixa de ser uma variável quantitativa contínua e passa a ser uma variável qualitativa ordinal, tá certo? Também é importante ressaltar que nem sempre uma variável representada por números é quantitativa, tá? Por exemplo, o número do telefone de uma pessoa. Você tem um número, mas isso não quer dizer que essa variável é quantitativa. Número da casa, o número da sua identidade são representados por números, mas isso não diz que é uma variável quantitativa. Às vezes, o sexo do indivíduo é registrado na planilha de dados como 1 se macho e 2 se fêmea. E isto não significa que a variável sexo passou a ser quantitativa, tá? É só o jeito que você está informando, que você está registrando isso no seu banco de dados. Então, macho e fêmea, variável sexo, é uma variável qualitativa, nominal. E ela não deixa de ser uma variável qualitativa nominal porque você está informando isso no banco de dados com números, 1 para macho e 2 para fêmeas, tá? Então esses cuidados a gente tem que tomar, tá bom? É muito importante nós conhecermos o tipo de variável que a gente está trabalhando. Por que é muito importante conhecermos o tipo de variável? É importante porque o tipo de variável que está sendo analisado, ele vai definir depois nas tabelas que a gente vai construir, nos gráficos. Existem diferenças na construção de tabelas ou gráficos, dependendo do tipo de variável, tá? Se ela for qualitativa, se ela for quantitativa, se for discreta, se for contínua, existe diferença na elaboração, na construção das tabelas e gráficos para apresentarmos os dados, resumirmos informação, tá? Então a gente vai ter diferença na construção. Nos cálculos de medida de tendência central, de medidas de variabilidade, de medidas de curtose e achatamento, quais são essas medidas? Média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Várias outras medidas que a gente vai ver para frente, vai depender do tipo de variável que você está estudando. E as distribuições de probabilidade também, tá? Você vai ter lá distribuição exponencial, distribuição binomial, normal, tudo isso vai depender do tipo de variável que você está analisando naquele momento. Então, no experimento que você coleta várias variáveis, você pode aparecer uma variável qualitativa ordinal, qualitativa nominal, pode aparecer uma variável quantitativa discreta, quantitativa contínua. Tá? Lembrando que a quantitativa contínua geralmente é a maioria das variáveis que você tem no banco de dados, tá certo? Então, eu quis passar para vocês aqui as definições das variáveis, de cada tipo de variável, e a importância de sabermos qual é o tipo de variável, tá? Então isso vai ser muito importante nas aulas futuras, nos capítulos seguintes, que a gente vai precisar saber qual o tipo de variável que está trabalhando para saber qual o cálculo que a gente faz, como apresenta um gráfico na tabela e uma tabela, tá certo? Então a gente vai ver isso nas próximas aulas.